Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que tá no Spotify, tá nos assistindo no Spotify, nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma. Você compartilhe esses episódios. Quem produz conteúdo sabe que é difícil. E olha que legal, também é importante que você siga, avalie, eu nunca me lembro, mas segue, avalia, compartilha. E quem tá no YouTube é bem importante que você, que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo, que você dê o likezinho aqui e se inscreve no canal. E no dia de hoje, né, eu não trago muitas mulheres da área fitness e tal, né? A gente fala muito da carreira corporativa, mas empreendedorismo também é um assunto que interessa muito a vocês. Eu tenho hoje a Carol Benedetti, mais conhecida como Carol Bene. Carol, querida, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Oi, Dani. Tô muito feliz de estar aqui. É a primeira vez num podcast, né? Show! E eu já posso falar que eu sou uma fã de carteirinha. Depois do convite que tu me fez, eu comecei a assistir e ouvir todos os episódios. Ai, que bom. Tu produz conteúdo, sabe que é difícil, né, Carol? Muito. Uhum. Legal. Eu curto todos os episódios, olha. Bem legal. A Carol, então, né, pra quem não conhece, vai passar a conhecer ela hoje. A Carol, então, ela vem do empreendedor. Ela é empreendedora, tem hoje crossfiteira. Mas eu quero entender, antes de qualquer coisa, eu quero entender como é que foi essa história de começar. Primeiro tu começou com arquitetura, depois tu foi pra publicidade e hoje tu... influenciadora digital, é atleta, o que é? Me conta aí essa história. Eu é mil e uma utilidades, né? Show! Então, assim, Dani, a minha família, ela vem do comércio caxiense, né? A gente tem lojas, enfim, então eu cresci nesse meio. E eu acho muito interessante, legal falar que eu sempre fui uma menina muito tímida. Extremamente tímida. Sério, Carol? Juro. De não querer atender telefone, de fugir. Então, e a minha mãe, né, como comerciante, ela sempre me jogava para os leões, assim. Tipo, vai. Né, sempre me empurrava, assim. Isso foi muito importante até pro meu desenvolvimento. Hoje eu tenho essa consciência, né? E aí, eu digo que eu cresci no meio do comércio, da loja, enfim. E aí, eu comecei a me desenvolver ali. E aí, isso, com 16 anos, a gente abriu uma loja aqui na Avenida Itália. É loja do quê, Carol? De bebê. Ah, sim. Infantil. Tá. Isso. E aí, eles, né, enfim, a gente chegou a ter quatro lojas ao mesmo tempo. E aí... Em 2008, eu acho que foi. Eu sou meio ruim com data, né? Já falei. Já me expliquei, né? Eu tinha 16 para 17 anos. E aí, a gente abriu uma loja e minha mãe falou, vai. Agora tu vai tocar essa loja aí. A gente precisa, enfim. E ali foi um ponto, né? Bem importante, assim. Eu era muito nova, enfim. E aí, comecei... continuei sempre trabalhando com a família, né? Então, eu sempre tive essa... veia empreendedora, mesmo que eu achasse que não. Que até hoje, o único lugar que eu trabalhei foi num estágio de arquitetura. Ah, olha só. Fora isso, eu sempre fui, tipo, a cabeça pensante por trás O empreendedorismo ele é algo muito novo, né? Às vezes hoje a gente sabe que tem o perfil de empreendedora, mas desde criança a gente empreende em várias coisas, porque o empreendedor, a empreendedora, ela é criativa, ela tem umas enérgica, dinâmica, e aí tu vai utilizando essa característica até pro teu negócio hoje, Isso aí. Show. E aí, imagina, eu entrei na faculdade, eu sou um ano adiantada, né? Eu sou de janeiro, então era aquela coisa, eu tava um ano adiantada ou atrasada, enfim, atrasada que fala, né? Sim. E eu era adiantada, então quando chegou a hora de escolher a faculdade, era aquela coisa assim, a gente acha que tu tem perfil pra arquitetura. Cara, eu não sei de onde que surgiu. Eu juro, eu não sei. Não fez teste vocacional, só? Não lembro de ter feito. Tá. Mas assim, eu sempre gostei muito da área de design, do criativo, dessa área, assim, mais criativa mesmo, sabe? Do criar, E aí, eu comecei a arquitetura, tava na loja, e aí foram 4 anos, né? Fazendo isso, até que chegou uma hora que eu falei, não, calma. Mas, Carol, ao longo desses 4 anos, em algum momento te ocorreu que tu não estava gostando do que tu estava fazendo? O tempo todo? Sim. É que, Dani, eu sou uma pessoa assim, ó, eu fico pensando, eu decido muito na minha cabeça, eu demoro. Eu sou meio lenta, assim, pra decidir. E aí, só que quando eu falo, é porque eu já tô com aquilo há muito tempo. Então, Entendi. A hora que eu falo é isso aí, né? Então, quando eu cheguei pra minha família e falei, tranquei a arquitetura, minha mãe quase infartou.
E também tinha essa necessidade, talvez, de... o que a família vai falar? E não, foi um momento, assim, bem intenso, né? E eu fiquei muito perdida, porque eu falei, cara, tá, eu sabia que eu não queria, mas eu não sabia pra onde ir. Ai, que difícil, né, guria? Então foi um... E aí, paralelo a isso, tuas amigas se formando, Isso. né? Todo mundo com a carreira mais estável. Porque daí eu já tinha o quê? 18? Eu já tinha uns 23. Isso aí. Que foi quando eu conheci o Rafa. É que aí e esse período da vida é que começa tudo. É uma grande mudança. Perfeito. Então eu trabalhava na loja dos meus pais, fazia arquitetura e não tinha nenhum. Não tinha um grande objetivo, um grande sonho. Eu tava indo, né? Aquela coisa. E aí foi tudo na mesma época, assim. Eu conheci o Rafa, que é meu namorado, noivo agora. Noivo, que fique claro, porque eu assisti os stories no início do ano. É que é um pouco estranho ainda de falar, não me acostumei muito, né? Mas enfim. E aí eu conheci ele nessa época, e aí ele fazia crossfit. Aí foi aí onde entrou o crossfit, né? Tá, mas e a publicidade? Calma, é depois. Tá, beleza. É tudo junto. Tá. Eu, antes do crossfit, na verdade, só pra complementar, eu sempre fiz musculação. Eu sempre gostei muito de esportes. A minha vida inteira. Tá? Então é porque depois as coisas vão se ligando. Então eu fazia vôlei, pratiquei basquete, fiz natação, fiz um monte de coisa. E aí, depois ali, quando eu tinha naqueles 17 anos, que entrou a loja e essa responsabilidade a mais, eu fui pra musculação, porque era onde dava mais, encaixava os horários, né? Que aí, Perfeito. não, o vôlei na época que eu fazia era 3 da tarde. Então, Sim. tinha como, né? E aí, nessa época eu fazia musculação e sempre gostei bastante e tudo mais. E aí, quando eu conheci o Rafa, ele fazia crossfit. E eu falava, tipo, o que é isso? Né? Então, era em 2015 que a gente se conheceu. E eu tinha ali 23, 24. Então, esse foi um período bem conturbado / com mudanças na minha vida. Então, decisório, isso. Ali foi quando eu troquei de esporte. Então, eu parei a academia e fui fazer uma aula, entender o que era isso, né? Enfim. E aí, depois disso, eu fiz essa primeira aula de cross, me apaixonei. Foi uma loucura, assim. Eu falei, nossa, que legal. Desde o início, assim. Desde a primeira aula. Tipo, eu falei, por que eu não comecei isso antes? Como é que eu não sabia que isso existia, né? Porque o crossfit é uma coisa muito nova. Em Caxias chegou em 2015. Então, eu acho que eu fui fazer aula em 2016. Por aí. E eu gostei muito porque eu achava assim... Eu sempre fui aquela criança que subia em árvore, corria, pulava, brincava na rua, jogava taco. Então, eu sempre fui muito ativa. E não ia ser empreendedora, Jesus? Como que não? Não, que não, né? E aí, eu fiz a aula, gostei muito. Aí, no início, até falei, vou continuar a musculação 2, 3 vezes na semana e faço cross nos outros. Não durou nem 2 semanas, eu troquei meu plano, larguei a academia e troquei meu plano pra livre. Pra ir todos os dias. No crossfit? No crossfit, isso. Então, foi uma coisa assim que eu me achei muito, sabe? Porque eu sempre tive essa válvula de escape, o esporte como válvula de escape. Sempre foi muito importante pra mim. Como eu falei no início, eu era muito tímida, né? Então, no esporte era onde eu me sobressaía. Então, se eu tinha que apresentar um trabalho na escola e eu tinha que ir lá na frente, meu Deus. Nervosa? Era um caos. Agora, assim, quem é que vai liderar o time de vôlei? Eu! Sabe? Então, nisso eu me sentia super à vontade. Sempre foi assim. E até hoje a minha mãe, né, quando eu ainda trabalhava com eles na loja, que era um caos. Enfim, se tu quiser, a gente pode falar também sobre trabalhar com família. Nós tinha que ter um episódio só pra falar sobre empresa familiar. É complicado. E ela dizia assim pra mim, ela me olhava assim, tá, não, já deu tua hora, tá muito estressada, vai treinar. Porque ela sabia que aquilo me acalmava, né? Perfeito. Então, eu sempre precisei muito disso. E o CrossFit, ele entrou na minha vida nesse momento de mudança. E foi muito importante pra mim, porque eu falei, nossa, cara, aqui eu consigo realmente descarregar. Tu se encontrou? Me encontrei, porque é bem diferente da musculação, né? Na musculação é um pouco mais parado. Eu não tô falando sobre resultados. Tá. Tu tá falando aquilo que tu se identifica. Exato. Porque eu tenho uma outra questão também sobre resultados, que pra mim, qualquer esporte, ele gera resultado, desde que tu se dedique a ele. E aí, se tu encontra um esporte ou uma modalidade, enfim, que tu consiga ter essa paixão, fica mais fácil o caminho, né?
Perfeito. Então acho que é isso. Porque é constância, né? Tudo. E não tem como tu ter constância em algo que tu não te interessa. E se a gente falar de constância, a gente vai falar na área de esporte, na área de carreira, na área de estudo. Em tudo. No relacionamento. Nas redes sociais. Nossa, principalmente nas redes sociais. Vamos lá. Vai lá. Não, pode falar. Não. E aí tu se encontrou no esporte, mas tu continuou ali atuando na empresa da tua mãe e tal. E aí que tu foi pra publicidade? Isso, aí foi nesse meio tempo. Eu acho que quando eu conheci o Rafa, eu ainda tava fazendo um semestre. Sim, eu ainda fazia um semestre de arquitetura. Foi o meu último, né, ali. E aí eu tranquei, fiquei acho que de outubro, novembro e dezembro pensando o que eu vou fazer da minha vida. E aí comecei a pesquisar, eu realmente, naquele momento, eu parei para me analisar. Falei, o que eu gosto? Porque a gente vai muito na onda. E 17 anos é muito nova pra escolher uma área, né, pra trabalhar o resto da vida. Uhum. E aí eu comecei a analisar e tal. E na loja eu fazia muito a parte do marketing, que não existia na época, né? Mas era postagens, era fazer, faz aquela artezinha ali, né? Então, eu era a menina da artezinha, do postzinho, desses diminutivos que agora o publicitário, né, não gosta. Aham. E aí eu fazia essas coisas, eu gosto muito de tirar foto. É uma coisa assim, não minha, tirar foto. Então, tipo, se eu for tirar uma foto aqui, eu vou organizar, eu sou muito detalhista. Sempre foi. Sempre fui, perfeccionista também. Não é um negócio que tu aprendeu porque tem muito de rede social, não. Instagramável, né? Não, sempre fui, sabe? E aí, eu me dei conta que eu gostava muito dessa área, que, assim, parece que a arquitetura não tem nada a ver com publicidade, mas se a gente olhar pelo viés criativo... Totalmente. Tem, né? E aí eu disse, putz... Aí eu fiquei na dúvida ali entre marketing, publicidade, né? E aí eu acabei indo pra FSG e não tinha marketing lá, eu acho. Tinha só publicidade. Porque eu não queria mais a UX. No caso. No caso. Enfim, tava traumatizada, né? Pelo outro curso, enfim. Foi bem desgastante o final ali, né? Que a arquitetura, ela é um curso desgastante, né? Demais. Eu digo assim, que quem é arquiteto, faz arquitetura, tem que gostar muito. Tudo na vida, né? Mas assim, é uma dedicação de horas, né? E aí, ela é trabalhosa, né? Muito, é trabalhosa, é. E aí, quando eu mudei pra publicidade, eu falei, cara, é isso! Eu fiquei muito feliz, assim, porque... Até eu brinco, né? Quando eu cheguei pra falar com o coordenador do curso, ele... Muito querido, conheço ele até hoje, encontro ele às vezes. E ele tinha, na época, cabelo compridinho. E ele parecia Jesus. Assim... Lembrava, né? Aí eu cheguei e falei, nossa, é tu que vai resolver. É meus problemas. Assim. Encontrei um milagre. Isso, encontrei um milagre. Aí, enfim, comecei a fazer, gostei muito. E aí, eu saindo de uma faculdade de arquitetura, indo pra publicidade, pra mim foi, tipo, muito tranquilo. Eu tava acostumada a fazer projetos durante horas, madrugadas lá dentro e tudo mais. E aí, a publicidade... Mais light. Light, né? Pra quem saiu desse mundo pra outro... Perfeito. Tranquilona, assim. Então, era aquela aluna que participava das aulas, que conversava, que isso. E ali foi onde eu falei, nossa... Participar da aula é só isso que eu preciso fazer? Meu Deus, né? Tipo assim... Porque a arquitetura era muito além disso. Sim, lógico. Dava muito mais trabalho, né? E aí, eu comecei a aplicar algumas coisas da publicidade dentro da loja. Daí, consegui fazer esse link, né? E aí, em 2017, foi quando o Rafa chegou pra mim. A gente com 2 anos de namoro. Nem isso, eu acho. E ele falou assim, quero abrir um box de crossfit. E eu, oi? Como assim? Na época, eu treinava crossfit, então, há 1 ano. E tinha feito essa transição da faculdade. E aí, eu falei pra ele... Do nada? Como assim? Vamos abrir aonde, né? Porque o Rafa, ele mora em Novo Hamburgo ainda hoje, né? E eu moro aqui em Caxias. E aí eu falei, mas aonde? Como? Com que dinheiro? E aí ele, não, vamos vir em Caxias, tal. Eu falei com o fulano, que era um amigo nosso em comum. E ele começou a ficar muito, tipo, motivado a isso, né? Só que o Rafa, ele é o cara... A gente brinca, né? Que ele é o cara do o quê. E eu sou o como. Então, ele é o que nós vamos fazer. Vamos abrir um box, blá, blá, blá. E eu sou, mas como é que a gente vai fazer isso? Execução. Isso. Então, ele é o sonhador.
E eu sou a executora, que é ótimo. Tu gosta? Não, é perfeito, assim, porque eu, apesar de quando eu vou fazer alguma coisa, me dedicar e fazer, eu sei que vou fazer acontecer, eu não tenho essa visão do sonho. Pra mim é muito difícil sonhar. Eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão, sabe? É muito louco. E ele não, ele é... Se complementam, né? Complementa, graças a Deus. E aí, enfim, ele veio com essa ideia, eu falei, tá, vamos ver então. Deixei ele indo atrás, porque ele tem muitas ideias, né? Então, até eu ter certeza que realmente ia dar certo, ele demorou um pouco até que ele fez o grupo no WhatsApp dos 3, eu falei, opa, né, que daí É real? É. E aí, ele chegou pra mim um dia e falou assim, tá, eu preciso saber, tu quer entrar com a gente ou não? Porque senão eu ia ter que ir atrás de outra pessoa. E aí, eu sem falar com ninguém, de novo, mais uma vez decidindo as coisas, falei, vou. Então tá, então vamos. Era um investimento muito alto na época? Não. Sim, não. porque o CrossFit, ele não tem muito... né, o que eu sei é que, beleza, é um pavilhão que tu tem que ter, claro, bonitinho, reformado, etc. Mas não tem equipamentos, que hoje uma academia é caríssimo, né? Não, se a gente comparar o investimento de uma academia, de um box de CrossFit para uma academia de musculação, é bem diferente. Isso, tipo, uma esteira custa, sei lá, 40, 50 mil reais. Vai botar 20 esteiras. Não, exato. É bem diferente. Mas o que a gente fez, que foi um acerto, assim, muito legal, a gente começou pequeno, né? Então, a gente tinha aquele investimento X, investimos, fizemos, né, uma conta ali, vamos atender quantos alunos? 10 por vez? Beleza. Então, são 10 barras, né, em quantidade de anilhas para aquilo. E o Rafa já treinava fazia 3 anos, então ele já tinha bastante essa noção, eu há 1 ano e pouquinho. Tá. E aí, nós abrimos em 2017, em novembro de 2017, e... foi muito louco, assim, porque a gente abriu com tudo pago. Então, isso foi uma coisa muito boa. Sim, não tinha dívidas. Não tinha dívida. E tudo que entrou, eu digo que a Red Java inicial aqui de Caxias, ela sempre teve no verde. Sempre. Nunca, sabe, foi uma empresa muito fácil de fazer o financeiro. Gerir, isso. Então, a gente pegou toda aquela grana inicial que entrou e reinvestiu. E por isso que a gente conseguiu crescer. Ótimo. Né? Então, eu ainda fiquei 2 anos trabalhando com meus pais. Tá. Tá, e teus pais, quando tu falou que tu ia abrir... Quase morreram. Sério? Foi um caos, mas como assim? Como é que tu vai fazer? E a loja? E eu falei, calma, gente. Calma, vai dar tudo certo, vou dar um jeito. E aí, foi realmente uma loucura, né? Mas quando a gente abriu a Red Java aqui em Caxias, a gente tinha um terceiro sócio. Então, na época, o Rafa, ele é fisioterapeuta. Então, ele tinha o consultório, tinha a renda do consultório. Eu tinha a loja, querendo ou não, morava com meus pais ainda, então não tinha gastos. E o nosso sócio conseguia ficar mais lá. Então, fechou. Assim, a gente, né, conseguia. E o nosso sócio também tinha uma outra renda, então a gente... Isso no empreendedorismo eu acho sensacional, né? Quando você deseja fazer uma transição pra empreender, tu sempre tem que ter 2 engrenagens. Exato. Uma que te sustenta e a outra que é um investimento cego. Não cego, mas ele é um investimento... Arriscado. É arriscado. É que o empreendedorismo, ele é um risco. Isso. E aí, tu só vai ver o resultado dele, sei lá, em 2, 3 anos, tu entende? Aí que tu troca essa engrenagem. Mas na época a gente não tinha nem noção disso, né? Sim. Hoje eu enxergo. Claro. Nossa, a gente acertou sem querer. Aham. Mas foi muito isso, assim. Então, durante esses 2 anos, foi uma loucura, minha vida. E, Carol, tu fazia publicações lá atrás já? Pois é. Porque daí tem a Carol Bene influenciadora. É isso. Que loucura. Que loucura. Aí, deixa eu ver que época que foi. Gente, eu fazia na musculação. Tá. Dani, é engraçado até falar isso, porque eu já parei pensando assim, eu falo, cara, como é que eu virei influenciadora? Não foi um desejo, não foi eu falei, eu era super tímida, como assim uma pessoa que nem eu, né, com aquele estereótipo, quietinha, na minha, tal, porque eu sou hoje ainda assim, né, apesar das pessoas acharem que talvez não, porque o que vê no Instagram é só um recorte da vida, né, mas eu sou muito tranquila. E aí, eu comecei a postar, na verdade, porque uma amiga minha me inscreveu num concurso de beleza. Olha bem. Nada a ver. Isso lá com uns 21. Tá.
Então foi antes de tudo que eu contei até agora. Tá, e daí tu começou a publicar, assim. Porque daí nesse concurso eu precisava ter like. Era uma época que não tinha story, não tinha... Era só foto no Instagram, Tá. né? Então eu comecei a publicar um monte de foto que eu precisava ganhar seguidores. Porque pra ir pra segunda fase presencial, que era no Nordeste... Foi? Eu fui! Ganhou eu ganhei, seguidor! Eu fiquei em segundo lugar no concurso. Ganhou seguidores! Sim, daí foi quando eu consegui 10 mil seguidores. Legal! E daí, tipo, eu trabalhei para isso. Entendi. Né? Então, tudo da minha vida, todos os hobbies da minha vida acabam virando trabalho. Negócio. Sim. Legal, isso aí. Empreendedora, Pois então. né? Tento fugir, mas não dá. Sim. It's me, né? It's me, that's me. Então, e aí, como é que aconteceu, né? A gente vai falando de várias coisas aqui. É uma loucura. E aí, quando é que ser influenciadora virou um negócio? Faz pouco. Entendi, não faz muito. Isso, porque eu nunca levei como um trabalho a parte do Instagram, né? Então, eu postava as fotos ali e tal. Daí a galera, depois desse concurso, eu tinha que postar, porque eu tinha um contrato, enfim. Então, era de uma marca de suplementos. Tá. X. E aí, eu comecei a compartilhar. Né? E o que eu compartilhava era foto, era meu treino. Mas tudo muito em foto. Na época, eu não lembro se tinha vídeo. Tá. Talvez sim. A gente tá falando do Instagram em 2013? Eu acho 12? que não, cara. Eu acho que era foto só. Acho que era só foto. Talvez vídeos em publicações, assim. Mas... Então eu acho que... E eu não tinha nenhuma estratégia. Imagina, falar em estratégia naquela época. Esquece. Então eu só postava foto, muito, sabe? Então era muito visado o corpo. Uhum. Né? Porque não tinha como se expressar, né? Muito, assim, por outras vias. E aí eu comecei a ganhar seguidor, comecei a ter muito repost que é uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu tinha lá o look da empresa X. Era meu. E aí eu postava foto e marcava a empresa X. Só que eu sempre gostei de foto, sempre fui ter essa visão. E aí eu fazia umas fotos legais e tudo mais, e essa empresa repostava. E aí, daqui a pouco, assim, tinha uma lá que tinha 1 milhão de seguidores, por exemplo. E aí eu comecei a crescer entendi. em cima das marcas. Eu usei muito isso ao meu favor. Uhum. Então, acho que o início foi muito isso. Perfeito. Né? E aí, quando a gente abriu a Red Java, eu acho que eu devia ter não sei, acho que uns 40 mil seguidores. Já. Algo assim, 30. E aí, tu utilizou, por óbvio, E esses 40 era disseminado, não era só Caxias? Não, era tudo. Era bem... Era um público meio ruim, se a gente for analisar. Pra Red, no caso, não seria... Claro que tu, né, tu utiliza... Eu não sei, tu utilizou o teu Instagram pra também trazer leads, né? Sim. Pra Red. Tem aluno ainda que treina. Agora a gente tá falando de... A gente vai pro 7º ano da Red Java, né? Sim. Nossa, como passa, né, guria? Nem me fala. Eu tava pensando nisso hoje, Dani. Nossa, 7 anos, gente. 7 anos. Eu lembro quando a gente fez o aniversário de 1 ano. Aham. E aí, tem aluno ainda que treina ali. E eles falam, a gente viu pelo Instagram. Que tu ia abrir, que tu, né, divulgou lá que ia abrir e tal. E eles vieram no dia seguinte se matricular. Eu falei, nossa, que legal, né? É muito, muito bacana o quanto a internet pode alcançar, né? Perfeito. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou ao longo desse processo? Meu Deus, do processo da minha vida. De qual delas tu tá querendo, né? Qual delas tu tá querendo saber? Eu acho que eu sempre fui uma adolescente, enfim, na época que eu estava em transformação, eu sempre quis muito a minha independência. Eu sempre quis morar sozinha. Então, isso é outra coisa também que a minha mãe ficava louca comigo. Um dia eu cheguei pra ela e falei... Tô indo morar sozinha. Como assim? Pra onde tu vai? Como é que tu vai pagar tuas contas, né? Então, sempre foi um desejo meu, assim. Eu tenho um irmão mais velho. E aí, geralmente, o irmão mais novo é mais... Da casa? Ou tu diz... Não, ao contrário. Ao contrário, tá acomodado. Eu acho que o irmão mais novo, ele é mais... tem aquela coisa de, já se cria sozinho. Entendi. Entre aspas, né? Sim. Lógico. E aí, eu sempre fui assim, eu quero sair, quero pagar minhas coisas, eu quero ter o meu dinheiro. E aí, quando o Rafa veio com a proposta do box, eu falei, é uma coisa que eu gosto. Já morava sozinha, Carol? Não, eu fui morar sozinha com 26 anos. Então, eu abri a Red Java com 24, 24. E fui morar com 27. Perfeito. 27, isso. E
Como é que é? Vocês trabalham juntos há 7 anos. Sim. Como é que é trabalhar junto com o noivo, marido, né? Marido, noivo, Com namorado. com Rafa. É... Beijos, Rafa, né? Beijinho. Então, o Rafael, a gente... eu acho que a gente construiu um relacionamento muito bacana, assim. Eu mudei muito nesse meio tempo, demais mesmo. Um dos motivos foi também pela terapia, quando eu comecei depois da pandemia, né? Então, eu tive ali na pandemia um momento muito... Eu não, acho que todo mundo, né? Um momento muito ruim, assim, de... não saber o que eu quero da vida. Mais uma vez, né? Uhum. Tá perdida, não queria nem me maquiar. Aquela coisa, assim, de ficar largada. E aí, quando a gente começou a namorar, eu e o Rafa, eu era muito controladora, muito... Não que eu não seja, mas estou num caminho de um processo, né, pra melhorar. Toda mulher é. Então, um no pouquinho, início, assim, o Rafa, ele é uma pessoa que ele não gosta de conflitos. Ele evita discutir, ele evita brigar. E eu... Tá, mas o que tá acontecendo? Porque, quero resolver, quero isso. E ele, calma. Então, ele é muito da paz, ele é muito tranquilo. Então, a gente demorou ali, acho que foram uns 3, 4 primeiros anos... Pra encontrar uma dinâmica. Isso, perfeito. Pra encontrar uma dinâmica. A gente se entendeu o jeito dele. Eu ceder quando precisava ceder, ele também. Então, assim, hoje a gente tem um relacionamento, pra mim, maravilhoso, assim. Ele é uma pessoa ótima, ele faz, ele vai atrás, ele resolve. Eu digo que ele é, tipo, a minha paz, a minha fortaleza, assim, porque eu sou bem... Não, eu resolvo, não sei o quê. Mas quando dá um problema, o Rafa vem aqui. Vem aqui me ajudar, que agora o negócio... né, preciso de ti. Então, ele tá sempre me apoiando, assim. Ele é um incentivador. Perfeito. E como é que é trabalhar com ele? Pois essa era a pergunta, né? Desculpa. Era. Acho que no início, o Rafa, ele era... Como ele é, assim, né? Fisioterapeuta. Sempre trabalhou sozinho a vida toda. No momento que a gente foi abrir um negócio, ele não tinha muita experiência nessa parte, né? No empreendedorismo. No empreendedorismo, na gestão, no treinamento de pessoas. Então, acho que ele era muito cru, né? Enfim, não tinha essa experiência. E aí, foi bem conturbado o início, justamente por a gente estar há pouco tempo juntos, 2 anos só, era pouco tempo de um relacionamento. Então, a gente tinha essa questão do relacionamento e tinha a questão da parte profissional, né? E aí eu brigava muito. Sim, é difícil separar muitas vezes, né? Isso, e aí eu falava, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado, porque na loja, porque não sei o quê. Então trazia essa bagagem, só que era outra coisa. Perfeito. É um serviço, então a loja... É produto, né? Então é completamente diferente. Então ele cresceu muito também nesse meio tempo, como gestor, como líder, como... né, pessoa, assim, que toca o negócio. E eu aprendi... Acho que a gente aprendeu muito um com o outro. Perfeito. Assim, a gente conseguiu unir as forças positivas. Show. Sabe? Então, isso... De novo, né? Um processo, graças à terapia. Uhum. Né? Então, eu também saber quando que eu tinha que... Calma. Carol, e o que aconteceu ali na pandemia? Tu ficou mais down, assim, porque tiveram que fechar as coisas? Ou a Red fechou ali naquele momento porque, né, todo mundo fechou? Sim. Não. Na verdade, foi, acho que uma loucura... loucura da cabeça, assim. Quando aconteceu a pandemia, a gente tava, graças a Deus, muito bem preparado financeiramente. A gente sempre teve um caixa, né? Eu cuido dessa parte, então a minha preocupação sempre foi de ter reserva para qualquer coisa que acontecesse na empresa, ou para fazer um investimento, enfim. E aí, quando deu a pandemia, ele me olhou e falou assim, como que a gente tá? Porque ele cuida de outra parte. Uhum. Então, a gente tenta não misturar também essas coisas. A gente conseguiu também ao longo do tempo separar. E eu falei, não, a gente tá ok, assim, pros próximos 3 meses, beleza, a gente consegue pagar todo mundo, consegue pagar tudo, mas assim, não dá se pra não parar. Tá aberto, a gente não recebe, né? Então, na época, a gente liberou material pros alunos, fez aula online, a gente se movimentou muito, assim, pra continuar entregando para os nossos alunos alguma coisa, o que era possível, sabe? E aí, a gente teve, claro, uma queda de número de alunos, normal. Mas a gente teve muita gente também que seguiu, sabe, pagando a mensalidade. Falou, não, vamos lá, bora, tamo junto. E aí, quando a gente voltou, a gente foi voltando aos poucos. Então, deu uma baixa, mas a gente não chegou a
A ter que fechar. Não. A gente fechou na época que precisou ali, né? O lockdown. Isso. Mas a gente não sofreu, assim, não me descabelei. E agora? De tanto que no final de 2020, em setembro de 2020, a gente abriu a segunda unidade. Eu ia te perguntar, no final de 2020, foi essa de Parobé, isso? A de Parobé, isso. Parobé no interior, né, ali depois de Dois Irmãos, Sapiranga. E quando vocês abrem novos box, assim, é box que se fala, isso, né? É box. Quando vocês abrem esses novos lugares, assim, vocês fazem algum estudo de mercado, vê, enfim, como é que funciona, se não tem CrossFit na cidade, como é que funciona isso? A gente faz, tá? Mas é muito mais da oportunidade que surge. Perfeito. Tá? Porque o CrossFit, ele é ainda uma modalidade nova, né? Então, surgiu em 2001 nos Estados Unidos. E super veio nova, né? Super nova. Assim, na verdade, só contextualizando, acho que ainda foi na década de 90. Mas a CrossFit, na verdade, ela é uma marca. Né? Então, não a gente fala que é uma modalidade, mas não, é uma marca registrada. Então, ela foi registrada em 2001. E em Caxias, no Brasil, chegou em entre 2008 e 2010 ali, sabe? E em Caxias, em 2015. Sim, o primeiro. Nova. Então, é muito recente tudo isso, sabe? Então, quando surgiu a oportunidade de abrir essa segunda unidade, uma menina mandou mensagem no meu Instagram, pedindo uma ajuda de como é que a gente fazia essa coisa de registrar a marca, de ser filiado a CrossFit e tudo mais. Eu respondi e eu mostrei pro Rafa. Eu disse, olha só, essa menina aqui, né, me pediu isso. Aí ele, muito mais antenado que eu, né? Deixa eu ver. Vê se ela não quer abrir uma Red Java. Eu que abri Red Java? Tipo, franquear? Como assim, né? E aí ele olhou e disse, eu conheço. Porque o Rafa, ele é natural de Parobé. No caso. Mas foi uma coincidência. Sim, não foi. E aí ele, conheço ela, tal, porque é cidade pequena, conhece todo mundo. Aí ele entrou em contato e falou, vocês... literalmente assim, vocês não querem abrir uma Red Java? E aí o pessoal, eles... vamos conversar. Porque é meio caminho andado, vocês sabem que dá certo, Sim, que não dá, exato. Como conduzir. E aí a gente fez, em 2020, ali rolando pandemia, e eu falava pra ele, tu é maluco, como é que a gente vai abrir um box no meio da pandemia? Acho que não é o melhor momento, tal. Ele, não, vamos. Então ele é sempre aquele cara que puxa, sabe? Tá, show. Vai. E aí a gente abriu em setembro, e Dani, foi um sucesso. Que legal. A gente abriu lá com 70 alunos. Sabe? Foi tipo... Meu Deus. Aí a gente viu a força da marca. Tá, legal. Foi muito importante, assim, pra mim. Validar. De onde que saiu o nome Red Java? Agora me deu um estalo aqui. De onde é que saiu o Red Java? Então, na verdade, a gente sempre quis abrir Quando a gente pensou em abrir o box, a gente queria um nome de um animal, porque a gente acha, assim, que traz essa força e tem muito a questão de fazer o nome se identificar com a logo. Né? Então é mais fácil de identificação. E aí o pai do Rafa, ele caça javali. Legal. E ele é, né, da pesca, da caça. Legal. Bem, bem legal. E aí ele veio com isso de Java. Eu falei, só Java não, né? Vamos colocar uma cor junto. Aí eu, como publicitária, falei, não, já vamos adicionar uma cor, que a gente já usa essa cor para identidade visual. E aí a gente ficou entre Black Java, Red Java, Blue Java, né? Então a fonética dava melhor, o Red era mais curto, falou, é isso. Pra lembrar também, né? Isso, aí foi um amigo nosso que desenhou o logo também, assim, tipo, faz aí, sabe? E nossa. Tipo... E Carol, depois da segunda, vocês já abriram a terceira. Hoje vocês estão com 4, isso? Entrando na quarta, né? Entrando na quarta, exatamente. A gente abriu a terceira, que é em Canoas, a gente tá em 2022. Tá. Né? Então foi também, assim, mesma oportunidade que nem ali foi, que nem ali em Parobé, assim. Mais ou menos, porque assim, foi só contextualizar, né? 2017 Caxias, 2020 Parobé, 22 Canoas. E 2024 agora Novo Hamburgo, que é a novidade aí que a gente até soltou na quarta. Então legal. Super recente E é um box pronto, pelo que eu vi, isso? Então, esse mais um desafio, né? Tá. Essa é uma nova, né? É um novo negócio, mas de maneira diferente, assim. Exato. Antes vocês montavam do zero. Isso. Essa tá pronta. Essa tá pronta, andando, então a gente comprou. Entendi. Então, até na quarta-feira a gente foi lá falar pros alunos: oi, somos a Red Java, compramos, vamos assumir agora em março. Né? Então, era eles que tinham que nos dar as boas-vindas. Entendi. Isso, então vai ser um novo desafio. Eu tô super empolgada, Com assim. certeza. O Rafa sempre quis ter um box em Novo Hamburgo, porque ele é de lá, né? Então, ele, desde que a gente se conhece, ele fala nisso. E aí,
é diferente, assim, porque quando tu abre um negócio do zero, tu sabe que as pessoas que estão ali, elas estão porque elas querem. Perfeito. Elas vieram sabendo o que era. Agora não, agora é diferente. Agora é aquela coisa assim, ai meu Deus, será que eles vão gostar? Será que eu vou agradar? Enfim, a gente sabe que não agrada todo 100%, mundo. mas a gente tá se reinventando novamente, assim. Vai mudar a cultura pros clientes, né? Isso. Aqueles que vão se identificar vão ficar, e os que não se identificar vão Isso. sair. E outras pessoas vão se identificar e vão vir. É. Né? Mas pessoal de Novo Hamburgo nos deu uma chance. Estamos chegando! Estamos chegando! E, Carol, o que foi mais... o que pra ti é mais difícil nisso tudo, assim, mais desafiador nisso tudo? Gestão de tempo, eu acho. Ai, Tu consegue ter uma rotina? Não. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, planejada. Eu brinco assim que eu sou muito chata. E o Rafa, ele é mais... Ele consegue ser mais resiliente, ele consegue ser mais adaptável. Porque dar conta de tudo deve ser complicado, né, guria? Às vezes eu não sei como é que eu faço, mas eu faço, assim. Só que eu gostaria de ser Eu me cobro muito, né? Tu também é assim, né? Que eu sei. Quem não, né? Então, já ouvi os podcasts. Não, né? Quem não, né? Então, eu acho que, por mais que eu entrego, eu acho que sempre dá pra ser melhor. Então, eu também tento trabalhar muito isso de calma. Faz o que tá ao teu alcance do melhor jeito possível, né? E vai mudando, porque eu acho que, assim, se a gente espera muito pra começar, a gente não faz. E aí, se a gente começa, a gente vai descobrindo no caminho o que tem que ser feito, sabe? Então, eu tô tentando trazer isso pra minha vida, porque é muito difícil pra mim. Perfeito. Né? Então, acho que a maior dificuldade hoje é realmente eu conseguir atender todo mundo, fazer todas as coisas. E, em contrapartida, também eu sou atleta. Mais uma, gente. Mais uma aí na listinha. Não sei o que nós vamos colocar embaixo do nome dela, né? Tipo, Carol o quê? Atleta, influenciadora digital. Cara, que loucura. Mas assim, o atleta, na verdade, foi as pessoas que me colocaram esse título, tá? Uhum. Porque eu, pra mim, sempre fui uma praticante. Uhum. Talvez eu não queira aceitar, não sei. Mas enfim. Show. Então tem isso ainda também. E eu acho também, sabe o quê, Carol? Um pouco são prioridades, né? Então, o que hoje na tua vida importa? A gente sabe que não dá pra... Uma coisa é fato, né? Não dá pra abraçar tudo, não dá pra dar conta de tudo. Por óbvio, se tu for... O que importa mais hoje? Red Java, o que mais importa. Então, talvez ela vai ser prioridade a gestão dela. Exato. Né? São fases. Exato. Daqui a pouco, sei lá, em junho, o Red Java tá super... Agora a gente sabe que vocês estão numa fase nova. E ter esse negócio neste momento vai exigir muito de ti. Então, tá ok. Talvez as próximas competições tu não vai estar lá, né? Aí depois que tá andando... não dá pra ter tudo, né, Anjo? Mas se eu te falar que eu tô... Essa semana eu estou inscrita numa competição online. Eu sei. Ai, tu viu? Eu tenho que validar 2 provas hoje. Não, e assim, guria, é foda, né? Um tratorzinho sempre conhece o outro, né? Exato. Assim. Então, assim, mas eu gosto, Dani, dessa loucura. Guria, mas sabe o quê? Eu vou te dizer uma coisa, assim, o que eu aprendi muito, assim. Eu também gosto, mas às vezes o meu emocional ainda não dá conta, tu entende? E aí, o que é mais difícil hoje, assim? Porque a gente dá conta. Assim, a gente sempre dá conta. Uhum. Então, até onde, pra mim, o mais difícil, né? E uma das coisas que que fez com que eu tivesse síndrome do pânico anos atrás, foi o quê? Foi exatamente isso. Eu gosto, me dá prazer em fazer várias coisas. Acontece, qual é o preço que eu pago de ter que fazer várias coisas? Sabe? Então, pra mim, até onde pra mim é normal ou não é normal despender meu tempo, a minha energia. Pra mim é muito difícil desmarcar coisas, por exemplo. Sim. Tipo assim, eu estou com, sei lá, tô com dor de barriga. Cara, eu já fui dar palestra com dor de barriga, tu entendeu? E assim, em hipótese nenhuma eu vou desmarcar. Só que assim, o quanto eu renuncio a mim. Exato. É certo comigo? Tá te colocando em primeiro lugar. Perfeito, né? Sabe? Mas eu tenho uma coisa assim que... Eu já parei pra analisar isso. E quanto mais coisa eu tenho pra fazer, melhor eu faço elas. Isso é verdade também. Porque é que quanto menos coisa tu faz, mais tu procrastina, mais lesada tu fica, mais letárgica. Eu concordo contigo. E essa é uma engrenagem também que eu uso muito assim.
Pra mim, começa pelo treino. Então, se eu treino, eu estou bem mentalmente, eu me alimento bem, eu consigo dormir melhor, eu trabalho melhor. Então, se já começa assim, segunda-feira, por exemplo, não treinei, nossa, semana vai ser um caos. Mesmo? Uhum. Então, Tu treina todos os dias, Carol? todos os dias, em fase de competição, eu treino 2 vezes por dia, tipo umas 2, às vezes até 3 horas. Teve uma época, né? Agora não. Neste momento, 1 vez por dia. Tá legal. Isso. É o que eu posso dar. Não tá legal. Não tá legal, exato. Não tá legal, mas é o que eu gente posso. É desgraçada, né? Exato. Não tá legal, mas é o que eu posso nesse momento. Porque hoje, né, eu tô muito focada na Rede Java mesmo, assim, nessa questão da ampliação e tem acontecido bastante coisa, assim. Ano passado eu estava super mega focada na competição. Então, é isso. A minha psicóloga fala, fases, aceita. Relaxa, né? Tipo, solta o controle. E o problema da gente sempre dar conta é que quando chegam essas fases que a gente tem que priorizar, que a gente tem que ter mais consciência onde a gente vai despender mais a nossa energia ou não, a gente dá conta de tudo. Só que é aquilo ali que eu te disse, né? Às vezes a qual preço, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, que nós estávamos falando antes da influência digital, assim. Tu disse que há pouco tempo tu viu que passou a ser um negócio. Não, mas tá tudo certo. Vai e volta e é assim mesmo. Há pouco tempo passou a ser um negócio. Quando é que te deu um estalo? Eu tenho que começar a cobrar por isso. Sim, então, Rafael. De novo. Então, tu vê como ele me norteia muito a vida, assim. Porque eu sou muito desligada, eu sou esquecida, eu sou... Carol, faço. Eu não sei dizer não, né? Tem isso também. O Rafa me ensinou isso, inclusive. Sim. E aí, um dia ele me olhou, assim, porque eu tenho... Acho que ali, desde 2018, 2019, depois da Rede Java ali, eu fiz uma... Primeira parceria que eu fiz no meio do CrossFit foi de equipamentos. Né? De barra, anilha, enfim. E aí, só que todas essas parcerias que eu fazia era sempre em troca de... Permuta, né? Isso. E aí um dia o Rafa me olhou e disse assim, tu sabia que top e shorts não paga boleto? Sabe? E eu fiquei assim, realmente. Mas eu ainda não morava sozinha. Então, assim... Não tinha essa necessidade. Claro que a gente sempre precisa, né? Dinheiro é bom. Mas, assim, não tinha realmente essa necessidade, né? Então, eu fiquei assim, putz, é verdade. Aí, ele falou, não, tem como... Cara, olha o quanto tu demanda ao Instagram. Quanto tempo tu passa lá? É verdade. E aí eu comecei a cair na real. Falei, caraca, velho. Eu faço os vídeos, eu posto. Então tem que responder as pessoas. É muito tempo. E eu parei pra pensar e disse, meu Deus. Eu tô passando, sei lá, 4, 5 horas em função disso. E não tá me rentabilizando. Não rentabiliza. Claro, era uma forma de construir imagem, de construir a marca, de divulgação. Sempre foi, né? Mas realmente, quando eu comecei a ganhar patrocínios em troca de dinheiro, vamos dizer assim, foi 2021. Sim, agora há pouco tempo. Tipo, 2, 3 anos, sabe? E aí foi quando eu competi. No CrossFit existe uma competição, uma das mais importantes do Brasil, que é o TCB, que é Torneio CrossFit Brasil. E ali, em 2022, eu participei, que tem uma fase inicial, que é das seletivas, e aí depois tu passa realmente, quem passa, né, pra final. E eu passei. Eu fiquei, gente, como assim eu passei? Eu não tinha essa... Não tinha essa expectativa. Não tinha essa expectativa, juro por Deus. Depois eu fiquei sabendo que eu era uma das favoritas, eu falei, como assim? Né? E aí, ali foi também um grande divisor, porque muitas empresas entraram em contato, porque afinal tinha, né, entendi. Parecido mais. E aí foi ali que eu falei, tá, Rafael, o negócio é o seguinte, eu não consigo cuidar disso. Por mais que eu seja publicitária, saiba vender qualquer coisa, né? Meu irmão disse, tu vende até casa pegando fogo. Eu não sabia me vender. Olha que loucura. E aí não sabia? Não. Então a pessoa perguntava alguma coisa, eu respondia, dava um valor, eu nunca conseguia fechar algo assim, com valor embutido, enfim, sim. né? E eu falei, Rafa, o que tu acha? Eu vou montar um Media Kit. Isso. E tu vai fazer isso pra mim? E ele, tá bom. O primeiro contato que eu passei pra ele, ele fechou. Eu fiquei, sério. Não, e só o fato de tu colocar uma pessoa que não seja tu também. Exatamente. Até vou dar uma dica pras pessoas que estão nessa parte de influenciador e querem fechar coisas. Às vezes não tem... mas eu não tenho essa pessoa, né? Finge que você é
a Dani. Isso aí. Oi, eu vou te passar o contato aqui da Dani. Aí tem um outro chip, né, no celular, enfim, no celular. Passa o número, oi, aqui é a Dani. Ou responde e-mail em nome de outra pessoa. Isso aí. Ajuda demais. Sim, porque tu acaba distanciando um pouco, né? Tu torna mais profissional, né? Isso. Porque quando a pessoa chega muito ali… E assim, uma coisa que tu traz, assim, Carol, que é bem legal. Acho que é essa questão da influência digital, né? E tu é uma pessoa, né? Só que tu é um negócio. Exato. Né? Tu é uma pessoa, mas tu é um negócio. Onde é que eu passo a ser corporativo? Sim, CNPJ. Isso! Quando é que eu passo a ser profissional? Onde é que… porque é difícil, assim. É difícil. Até daqui a pouco uma amiga, divulga lá. Porque a minha irmã ela é influenciadora digital. Às vezes eu digo, Rafa, posta lá pra mim um pouquinho, né? Tipo assim… só que é o negócio dela, eu entendo, sabe? Sim. Mas assim, tipo, irmã, né? Por favor. Não, lógico. É que aí, como assim, não existe regra. Não existe regra. Então, assim, quanto cobrar? Isso é outra coisa dificílima. Muito. Né? Quanto tu acha que tu vale, né? Putz. É isso aí. Exato. E aí, tem que ir testando, tem que ir fazendo. Lógico que tem coisas que vale poxa, assim, já divulguei coisa de aluno, por exemplo. Não, sabe? Não, pode deixar. Me mandam Carol, coisas. Sabe uma coisa, assim, que eu acho que é muito legal, assim, a todas as mulheres que eu entrevistei aqui, desde as mais top, assim, acho que eu já falei isso em algum episódio. Todas elas, essas mulheres maiores, assim, maiores não, que tem uma carreira… de muitos anos e que super deram certo, né? Eu lembro dela, eu lembro da Ângela, da Yang, lembro da… eu não lembro se era… Teve uma outra que é a Leia da Julia's Closet. Foram sempre mulheres que ajudaram muito outras mulheres. Sempre, assim. E aí, toda vez que eu vou no Instagram, uma vez eu pensava, eu não tenho muitos seguidores, mas eu levei muito tempo pra chegar nos 11 mil, tu entende? 3 anos. É muito, sabe? São 3 anos que eu levei pra chegar nos 11 mil. É pouco, mas, tipo assim, foi muito trabalhoso. Uhum. E eu, no início, eu pensava, eu não vou ficar publicando aqui de graça. Só que eu pensei, cara, deixa eu ajudar outras pessoas, tu entende? Então, assim, eu não vou perder nada com isso, sabe? É que tem uma questão de bom senso, eu acho. Isso! Né? Então… Poxa, tô começando. Lógico, não vou botar um preço lá em cima. Vou trocar por produto? Sim. Mas eu acho que tem que ter talvez uma estratégia, um objetivo. E chegar um momento que fala, não, acho que agora eu me sinto mais preparada. Ou agora eu vou fazer um teste, então eu vou cobrar um valor simbólico pra ver… é muito difícil. Uhum. É difícil mesmo. É porque não existe algo que baliza o mercado, tu entende? Vai muito das vozes da tua cabeça naquele momento, do quanto tu acha que tu vale. Exato. Então, às vezes tu pensa, tu vai bater lá sei lá, fulano de tal. Ontem eu tava conversando com um cliente meu, ele foi contratar uma palestra de uma pessoa aqui em Caxias, tipo assim, que cobrou 25 mil reais, sabe? Aí chamou o cara lá que, sei lá, fez 20 Ironmans, não sei o quê. Ironman, né, que se fala. Uhum. Então, ele fez 20, que é a prova… O cara cobrou, sei lá, 5 mil, tu entendeu? Pra vir falar sobre. Um cara sensacional. Daí tu pensa assim, poxa, quem que tá errado? Cada um acha que vale quanto gostaria que valesse, entendeu? Eu acho também que tem uma questão de, assim, quanto eu vou conseguir agregar nessa empresa, né? Isso. E o tamanho da empresa também eu acho que influencia bastante. Então, por exemplo, assim… vou usar um exemplo de… Posso falar marca? Pode, tá. Imagina. A Nike vai me chamar, por exemplo. Poxa, pra mim… Nike, quem né? é mais importante? A Nike. Então, obviamente, que pra mim é muito melhor eu estar vinculada a esta marca, vou ter muito outros ganhos Com que ela vai me certeza. trazer do que ao contrário, né? Então, poxa, tipo assim, aceito qualquer coisa. Entre aspas, lógico, entendi, né? Agora, uma empresa menor, não é que eu vou me prevalecer em cima da empresa menor. Não, até porque pequenos empreendedores precisam ser ajudados. Perfeito. Mas assim, eu vou trazer muito mais retorno para aquela marca do que ela para mim. Perfeito. Então eu Carol. acho que é muito esse equilíbrio de valores e assim. Exato. E aí vem uma outra questão também, que é… E aí a gente vem muito… que a gente vem de empresas também. Aí o que o planejamento estratégico ele nos diz? Tu quer ganhar tanto, então a partir de agora tu tem que cobrar tanto. Independente se é Nike, se é isso, se é aquilo. Então, ao mesmo tempo que a administração manda tu ir para esse lado e tu botar um valor em tudo…
tu tem que também… Existe um mercado vindo que dizendo, não, só um pouquinho. Não é bem assim que funciona. Talvez tu vai ter mais ganhos. O que é mais importante nesse momento. Exato! Isso aí, show de bola. Acho que é isso. Ô, Carol, tu já teve… Eu te perguntei antes, mas eu queria que tu falasse sobre. Tu não foi cancelada, né? Tu perguntei se tu tinha sido cancelada, tu nunca foi. Não, graças a Deus. E tá aí, os haters que tu tem, o que é? Ai, muita gente fala sobre corpo, né? Que é uma questão, assim… Tá sempre vinculado à mulher, a questão do corpo. Hoje até é bem engraçado, porque como o Rafa aparece bastante nas minhas redes sociais, e ele tem uma presença, assim, muito… como é que eu posso explicar? A visão dele, não. A imagem, a forma como ele se coloca, assim, ele sempre se impõe de uma maneira legal, né? Boa. Então, todo mundo sabe que a gente é casado, olha eu. Olha o ato falho. Namorado, né? Juntos, assim. Então, hoje, algumas pessoas, assim, que vêm falando… Passando cantada, coisa e tal. Não é bem haters, mas também é uma outra… Sim. Complicado. É muito engraçado, porque eles começam assim… Com todo respeito, vírgula… E lá, e fala do corpo. Aí eu fico, cara… que me desculpe o seu marido, Rafael, mas… E lá. Já prepara o campo. Cara, que engraçado. Mas de hater mesmo, eu acho que é mais quando vídeos viralizam. Que é um grande problema. Esse lado, né? Sempre tem lado bom e lado ruim. Então, as pessoas na internet, elas não têm noção. Eu acho que elas esquecem que existe uma pessoa atrás daquela rede social. Não é uma máquina, sabe? Existe uma pessoa com emoções, que vai ler aquilo. Assim, não, ela não vai ver. Ela vai ver. Com certeza ela vai ver isso. Então, fala muito do corpo, o corpo da crossfiteira, que a mulher fica masculinizada. Essa parte, acho que é o pior, assim. Eu não tenho muito mesmo, tá? Eu acho que eu me coloco de uma maneira não tão polêmica, que eu sou mais… comedida, mais tranquila nas redes sociais, né? Não que eu não tenha opinião própria, mas geralmente eu me abstenho, assim, de dar todas as minhas opiniões. Mas o corpo da mulher, ela tá… É um assunto, assim, nossa. Que o corpo da crossfiteira, ela é diferente dos demais. Então, ele né? Desculpa. Eu estou aqui para provar o contrário. Até a gente estava falando antes, né, Dani, sobre a questão de genética. Eu gosto muito de chamar de biotipo, né? A genética, para mim, ela fala muito assim… mas a tua genética é boa. Não. A genética, ela é boa se a pessoa se dedicar e fizer o que… Enfim, se cuidar, alimentação, exercício físico. Aí, agora, falar de… O biotipo é a mesma coisa que eu, que sempre fui grande, né? Sempre tive muita massa muscular, querer ser fina, mini, assim, tipo, perder perna. Vai ser muito difícil pra mim. Então, essa é uma questão do meu biotipo, né? E o corpo da crossfiteira, muita gente fala que a crossfiteira é quadrada. Não quero fazer crossfit porque vai me deixar quadrada. Falo, meu bem, olha só. Deixa eu te contar uma coisa. Vai ter que treinar, primeiro, vai ter que treinar muito. Mas muito mesmo. E outra que se tu já tem um biotipo que não tenha muita cintura, vou falar mais da cintura, não vai ter. Não é a atividade que vai influenciar nisso, sabe? Então eu tenho muita cintura, sempre tive. Com o CrossFit, a partir do momento que eu comecei a treinar pra performance, com certeza eu me desliguei um pouco da estética, que não era algo naquele momento que eu tava buscando performance, né? E aí, eu perdi, sim, um pouco de cintura, mas assim, eu ainda continuo sendo muito visada por isso, que fala assim, nossa, olha essa menina, ela tem cintura e perna grossa, e faz crossfit. Sim, gente, porque é o meu biotipo. Sim. Né? Então, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que as pessoas têm que fazer uma atividade que elas gostam, e independente, tipo… se libertar um pouco dessa questão estética, sabe? Pensar mais na questão de saúde mental e de fazer algo que dá prazer. Já foi um problema pra ti isso? Nunca. Nunca? Não. Nunca se estressou com isso? Não tô nem aí. Que bom. Literalmente, assim, eu falo, cara… pena dessa pessoa, sabe? Que fica ali preocupada nessas questões que são… pra mim é irrelevante, assim. Se eu tô fazendo o que eu gosto. E eu tinha muito sonho de fazer um movimento X lá. Tá? Que era nas argolas, que é uma coisa muito difícil. Eu falei pro Rafa, assim, porque ele também faz a parte de treinamento do boxe e da periodização ali, enfim. E eu falei, eu quero fazer X movimentos desse daqui. Daí ele me olhou, assim, e falou, tá, a gente consegue, mas sabe que tu vai ficar maior, né?
porque eu precisava, é um movimento ginástico que precisava muito de membros superiores. E eu falei, bora! Eu não tô preocupada com o tamanho que vai ficar minhas costas, meu braço, eu quero fazer aquele movimento. Então, consegui. Né, consegui, alcancei esse objetivo, tudo mais, fiquei bem feliz, mas eu acho que tudo depende da tua fase, né? De novo, a gente vai falar da fase da vida que a gente se encontra, né? Então, estética e performance é coisas que, muitas vezes não andam juntas. Não andam juntas, né? Não. Às vezes tu vai ter uma e não vai ter outra. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A pessoa, geralmente, se a pessoa é daquele jeito é porque ela gosta. E tu tem que estar em paz com a escolha, né? Exato. E aí as pessoas, elas vêm no Instagram, assim, com 2, 3 pedras na mão. Ai, porque tá muito grande. Ai, porque tá muito larga. Parece um homem. Geralmente o homem que fala isso. Né? Tudo bom? Aquele que tem a perninha assim. Carolzinha, pra nós concluir. Passa rápido, né? Como assim? Como assim? Pra nós concluir, o que tu diria pra mulher que deseja crescer profissionalmente, essa, né, mulher que tá nos ouvindo agora, assim, o que tu diria pra essa pessoa, pra essa mulher? Eu acho que tudo é uma questão de dedicação e prioridades. Então, não dá pra ter paciência, é uma coisa que tem que ser construída, né, ao longo do tempo. Se a gente for falar em tempo, são quase 10 anos de Instagram, vamos para 7º ano de Red Java, de empresa. Então, nada do dia pra noite, assim. A gente tem que trilhar um caminho e ter uma constância em cima dele, né? Pode fazer várias coisas ao mesmo tempo? Pode. Mas aquela que tu der mais prioridade com certeza vai ser onde tu vai conseguir ter mais destaque, assim. Mas é um dia após o outro. Aquilo que tu olha é o que cresce, né? Exato. Show de bola. Carolzinha, deixa seu Instagram para as garotas te seguirem, por favor. @CarolBene no Instagram. Eu posto muita coisa sobre o meu dia a dia, sobre treinos, agora eu tô numa fase muito de querer mais uma coisa. Meu Deus do céu. De ensinar a parte de edição de vídeo e tudo mais. Guria. Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu ia te perguntar, isso tu tá fazendo porque tu gosta? Mas eu tenho um patrocinador ali. Não, eu tenho uma ideia de fazer um produto digital também. Sim, eu anotei. Tu quer fazer um infoproduto de edição de vídeos, né? Ainda esse ano, não sei quando, mas assim, comecei a falar sobre o assunto no Instagram, porque era uma coisa assim, que eu só compartilhava muito a minha parte de treinos, né? E aí eu falei, não, peraí, como é que as pessoas vão saber que eu gosto disso, que eu faço isso, se eu não posto isso? Né? Tu gosta de editar vídeos? Amo, eu faço toda a parte de redes sociais da Red Java, que né? legal. Sou eu que faço a captação, edição e postagem de das 4 unidades. Tu é o marketing, então? Tem uma agência que me ajuda, né? Mas eu faço essa parte. Bem legal. Gosto muito. Carolzinha, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Eu não parei de falar um minuto. Mas é isso aí, guria. É isso aí, né? Uma capricorniana e uma geminiana, tu quer o quê? Pois então, eu agradeço muito o convite. Foi ótimo estar aqui com você e com a equipe também. A gente precisa de outro episódio pra falar. Acho que se quiser me chamar, a gente faz um... Só acho, né? Show de bola. Muito obrigada, Dani. Gurias, vocês que nos assistiram... Deixa eu tirar meus cabelos aqui que eu tô comendo isso. Gurias, vocês que nos assistiram hoje, muito obrigada pela audiência. Lembrando que quem tá aí no Spotify é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios e também avalie, né, ou pode liderar aqui na plataforma. Pra você que tá no YouTube nos assistindo, é bem importante que você dê o likezinho e se inscreva no canal pra ter acesso aos próximos episódios. Beijos e eu te vejo até semana que vem.